Boa noite, pessoal. Boa noite, queridos. Aqueles que acabam mandando algumas mensagens do direct da Josimere e inspiram, sempre inspirando a gente a perceber, a ter um pouco mais de um olhar mais assertivo para as necessidades que estão acontecendo nos seus corações. Então, eu atendi esse chamado de vir aqui e colocar para vocês algumas coisinhas. Eu fiz assim um mix de algumas coisas que vieram para mim nesses 2 últimos dias, e hoje é sexta-feira. Achei bem importante vir agora, mesmo nesse horário. Quem estiver aqui vai ouvir, quem não tiver vai acompanhar amanhã de manhã ou durante o dia, e vai ter o final de semana, sábado e domingo, um tempo para refletir. Porque tudo que a gente ouve, tudo que a gente vivencia, tudo que nos atinge, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, acaba impactando o nosso campo. E a gente acaba absorvendo em algum desses corpos, desse sistema de corpos da personalidade, que a gente chama de corpo inferior, né? E fica no campo da pessoa, fica no perispírito, fica tudo aqui. E às vezes a pessoa não tem consciência do que ela absorveu. Na verdade, o ser humano, eu não sei agora qual é a porcentagem, mas eu já estudei isso. Há muito tempo atrás eu usava esses dados, né? Da absorção consciente de tudo que está ao nosso redor, ela é mínima, mínima. O cérebro, ele capta uma porção de informações, mas nós não acessamos essa quantidade de informação, e isso aos poucos vai impactando a gente. Normalmente levamos esse excesso de informações que vão trazer modulações comportamentais através da expressão do pensamento e dos sentimentos emocionais, né? Vão transformando a gente, vão influenciando a gente o tempo todo, e a gente não sente, não percebe. Hoje eu coloquei nas redes, né, aqui no Instagram, eu não lembro se foi ao mesmo tempo para o Facebook, eu não tive tempo de ver. Mais uma vez, a ancoragem, uma das principais ancoragens que a Ordem de Miguel traz, que é o tubo de luz azul, que precisa ser feito antes de dormir, para que esse impacto do dia, da semana acumulada agora, que você vai cessar o teu ritmo, né? Sexta-feira, amanhã sábado, domingo, você vai voltar a tua atenção para outras coisas e quiçá você realmente tenha energia para que você vá reinventar o seu dia, trazendo algo novo, trazendo algo leve, para você poder trazer mais leveza, né, para o campo. O campo que eu falo é o corpo, todo esse contexto que a gente tem aqui, dos 4 corpos inferiores, né? O mental, o emocional, o sentimental e o físico e espiritual. Bom, então façam a ancoragem da Ordem de Miguel, façam a Ordem de Miguel. Ela sempre foi importante, mas ela nunca foi tão importante como esse momento. Porque as pessoas não estão dando conta dos impactos das notícias, das situações, e está desestabilizando muito. E a Ordem de Miguel, ela traz essa força novamente. Ela nos coloca em pé, ela nos mantém nos guiando na direção da luz. Traz muito fortalecimento, então nós precisamos. Mas o que eu trago hoje é, mais uma vez, de uma outra forma, quem sabe, o conteúdo que eu vou colocar para vocês é a ascensão planetária, porque as pessoas estão me perguntando, Josi, eu não entendo, porque eu acho que na quarta-feira, que eu estava lá no grupo, no nosso espaço, eu fiz um chamadozinho, para que as pessoas se reconectassem à sua divindade, se entregasse ao eu divino, para que esse eu divino habite o coração. A minha meta esse ano é isso, é ajudar as pessoas
a entenderem o valor da reconexão, o valor da conexão divina. Eu tive recentemente, eu vou lembrando das coisas e vou acrescentando aqui, um testemunho de uma pessoa que fez a passagem, que me emocionou muito, muito, e me impactou, para falar bem a verdade, fui eu mesma que trouxe essa comunicação, essa mensagem, e essa pessoa disse que ela deixou de cumprir a missão dela, e que às vezes eu aconselhava algumas coisas, por excesso de ego, porque ela estava presa ao ego dela. E ela não admitia que viesse de fora uma opinião contrária àquilo que ela pensava. E que hoje, após ter feito a passagem, ela refletia e teve a oportunidade de rever no filme da vida, nas telas do filme da vida que fica passando. Em algum momento a pessoa que faz a passagem, ela vai ter esse processo de revisão para que haja a reflexão e aí a oportunidade da transformação lá interior, não dos fatos. O que a gente faz nesta vida, nós levamos para a eternidade. Mas então essa mensagem me impactou demais, me deixou triste do começo, muito triste, porque foi uma pessoa que eu convivi de perto. E quando foi revelado isso, que existia esse arrependimento, por que eu não escutei ela? Porque, até me emociona, né? De novo. Porque eu não me abri para o eu superior. Porque eu não consegui fazer a reconexão com o meu eu divino. Eu estava aprisionado, mergulhado na minha personalidade. E para mim só existia o ego. E essa pessoa ainda disse, eu que tive a oportunidade de todo o conhecimento, que existe uma divina condição dentro de mim e acima de mim e em comunhão comigo. E eu não acessei isso porque fiquei preso ao mental e à consciência mínima da personalidade. Então, é muita teimosia para um ser só, né? Mas foi esse o motivo da condição de se abrir a algo superior. E eu falei na quarta-feira sobre isso, então algumas pessoas me perguntaram. Então eu digo assim, se vocês me perguntassem, que vocês não me perguntaram, mas o meu raciocínio levou a isso. Josi, me fala, qual é o segredo para ascensionar? Hoje eu vi uma live que falava sobre ascensão, e eu ainda acho que a forma como foi colocada, que é o equilíbrio do poder, não estou corrigindo ninguém aqui, pelo amor de Deus, do jeito que eu conheço o pensamento das pessoas, ficou de uma forma dúbia. Então, o domínio do poder nos leva a essa condição da ascensão. Eu acho que eu mudaria um pouco as palavras, eu acho que é quando nós temos autocontrole, autodomínio, respeito às leis do convívio, que é respeitar, valorizar tudo aquilo que o outro possui de bom. E então, quando a gente tem esse equilíbrio do poder, nós sabemos respeitar os outros. Nós sabemos acolher as diferenças sem exigir mudanças dessas pessoas. O equilíbrio do poder jamais será no abuso do poder ao próximo. Porque eu estou preso à minha verdade, eu imponho essa verdade. Isso nunca foi domínio do poder. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não tropeçar em lições tão importantes do processo ascensional, né? Vamos falar de ascensão. Em primeiro lugar, a ascensão, muita gente já falou. Vamos repetir, só para a gente revisar? O que você acha? Ascensionar é quando a gente compreende a vida numa elevada condição. Então, nós estamos ascensionando? Não, o planeta Terra está ascensionando. E a ascensão é a mudança vibracional de todo um planeta para elevadas expressões de luz,
né? Uma camada, uma condição de luz antes nunca vista. E existiram sincronicidades e sistemas que vieram e estão proporcionando isso cada vez mais para nós, que é o cinturão de fóton, a energia manásica. A energia manásica é a energia de luz pura, cristalina, que é a energia responsável pela cristalinização dos nossos corpos. Nossos corpos inferiores, eles estão passando por essa purificação. E todas as pessoas estão passando por isso, não só as pessoas, quanto tudo que existe na Terra. Os reinos humano, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal. As plantinhas estão passando pelo processo de ascensão. Elas estão mudando, removendo as suas camadas também de densidade. Enquanto estavam recebendo só a influência da terceira dimensão, elas tinham uma expressão. Agora, onde o planeta está na luz da quinta dimensão, a gente viu essa semana a explosão que teve da ressonância de Schumann, né? A gente sabe que é o nosso termômetro, o termômetro da Terra é a ressonância de Schumann, né? Que existe essa medição, então a gente acompanha isso. E todos os seres do planeta Terra estão passando por esse processo. Mas o que pode impedir a ascensão? O que pode impedir? Todos estamos aqui para receber essa luz especial que está impactando os nossos corpos, está impulsionando todo o nosso sistema orgânico, psicoespiritual, para que ele possa se abrir. Despertar significa mergulhar em si mesmo, autoconhecer, autorrevelar, saber informações sobre nós, quem somos, como que nós viemos parar aqui. Isso é possível na interpretação de todo o processo consciencial de despertos dentro dessa mudança de frequência do planeta. Quando os véus, eles são removidos, porque nós somos cheios de véus. Muitas e muitas camadas que nós temos. E essas camadas autoimpostas por traumas, por feridas que nós não curamos, ou as próprias máscaras que nós fomos colocando ao longo do tempo, uma forma de nos adaptarmos às situações e circunstâncias que nós vivemos. Então, a gente precisa entender todo esse impacto que vai nos modificando, que vai nos trazendo referências, porque nós funcionamos muito bem a partir de referências. A gente vai mudando o nosso start, nossa forma, porque a gente vai se identificando com aquilo que está nos influenciando permanentemente ao nosso redor, e no nosso caminho e na nossa vida. Então, nós estamos ascensionando aqui, e dentro do processo da autorrevelação, a ascensão traz um objetivo único, que é você acessar o banco de dados, tudo aquilo que você é, nas várias existências que você teve. Então, existem algumas pessoas que estão passando para mim informações. Josi, eu sonhei que estava num lugar maravilhoso, que tinha placas de verde esmeralda, como se fosse uma biblioteca. E eu cheguei e peguei uma placa de esmeralda na minha mão e estava escrito meu nome. Eu tive uma pessoa que colocou esses dias isso. Eu falei para ela, uau! Você chegou nos registros arcásticos, como que você teve a permissão para entrar lá? Isso é muito, muito raro e muito especial. Então, mas aí ela não lembrava do resto, ela só lembrava desse ponto, né, do sonho. Não era sonho, provavelmente foi vivência, eu expliquei para ela a diferença entre sonho e vivência. E aí ela só lembra que ela saiu de lá com uma ideia, que era algo que ela tinha que realizar, né? Então, essa pessoa, além de ser uma elevada espiritualidade, ela teve uma oportunidade
única. Por quê? Porque ela teve, assim, o livro aberto. Ó, é isso que tá faltando. Então, não precisa nem desenhar mais, né? Já tá claro por onde que ela tem que ir. Então, assim, a ascensão planetária é toda uma influência que vem para trazer para nós a nossa autorrevelação. E nós, dentro desse processo, eu volto a dizer e eu peço a vocês que isso não se conquista só pelo querer. Tipo, acordo, hoje eu quero saber quem é minha divindade, meu nome, o nome do meu eu superior e tal, e vem para mim que eu quero saber. Não é assim. Lógico que nem se compara o tempo que eu vivi isso e agora. Hoje você vai fazer 1, 2 meditações com muito fervor, com muita fé, com muita conexão, assim, conexão que eu digo, o valor, assim, o potencial de você, a forma como você se coloca, minha divindade e eu, nós somos um só ser, e aquela entrega, e aquela abertura, você faz 1, 2 vezes, você vai receber muita informação com o coração. Quando a gente pede essas informações, não pode ser por aqui. Não acontece nada. Você fica só no mental, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, vai ficar querendo 365 dias. E a gente não tem mais esse tempo, não é? A gente não tem mais todo esse tempo. Então, a gente precisa interiorizar, respirar várias vezes, olhar lá dentro do nosso coração qual questionamento que hoje é válido na busca do autoconhecimento, da autorrevelação, e você pedir com toda a força do seu coração que você quer chegar a isso. Então, é mais fácil hoje, porque a gente faz assim com muito envolvimento emocional, na pura intenção, e é um exercício também conseguir fazer assim, e às vezes a coisa vem. Então, a gente precisa, palavra-chave, se dedicar, se entregar e estar assim pronto para as respostas, porque elas vão vir. Mas existem dentro desse processo, além de você exercitar a sua conexão com o seu eu divino, para que essas revelações comecem a vir, quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui novamente, o que foi que eu ainda não conquistei, o que falta para que eu possa ter leveza no meu coração, igual os egípcios faziam, né? Quando os seres iam embora, eles ditavam que o coração precisava pesar como uma pena. Tanto que eles pesavam, o coração tem essa simbologia, né? Isso é uma simbologia. O coração pesar como uma pena é quando a gente vai sem pesar algum. Quando a gente vai com leveza, com paz de espírito. Mas a gente tem que ter essa energia da paz de espírito para que a gente se reconecte à nossa divindade e a gente se abra para essas revelações. Porque isso vai ser o fio da meada para você se encontrar, para você verdadeiramente elevar a sua frequência nessa transição planetária, para que você possa entrar no processo da lei da sincronicidade. A lei da sincronicidade é quando as coisas começam a estar conectadas umas às outras. E você decide fazer uma coisa, de repente alguém te liga, alguém abre as portas, alguém te convida para algo que tem a ver com aquilo que você está fazendo, e tudo não passa a ser uma engrenagem da positividade, uma engrenagem do Dharma da pessoa. Então tudo flui, a fluência, né? E não a resistência, mas a fluência, tudo flui, tudo se abre com facilidade. Isso não é bem uma facilidade, é um mérito. É um mérito e é uma convicção, é saber pedir com o coração. E Deus e os mestres, eles vão abrindo e colocando você no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa, fazendo aquilo que é certo. A lei da sincronicidade, é isso.
Não existe coincidência, e sim lei da sincronicidade, aonde você é conduzido para o seu verdadeiro caminho, na sua verdadeira forma de ser e de viver, de existir aqui, agora. Então, se eu pudesse colocar aqui para vocês e vocês me perguntassem, Josi, existe pré-requisito? Dizem que a ascensão é uma prova, é um teste, é passar de ano. Exatamente. Eu acho que é isso. Porque a gente tem que estar pronto dentro daquelas metas, enfim. Pré-requisito para... O que eu preciso fazer para ascensionar? Pré-requisito. Viver no amor. Escolher amar. Escolher perdoar. Não aceitar mais rancores. Não aceitar mais reclamações. Parar de reclamar. Parar de se vitimizar. Quando você se coloca como vítima, coloca os outros como responsáveis pela sua dor ou pelo seu sofrimento, é quando você abriu totalmente mão do seu verdadeiro potencial e da sua verdadeira autoestima. Você está com a autoestima zero, porque você precisa se amar em primeiro lugar, ao invés de você dar todo o teu poder, jogar tudo nas mãos dos outros. Então, responsabilizar as pessoas pela nossa infelicidade é um sinônimo não de fraqueza. As pessoas dizem, Josi, isso é fraqueza. Não, não é fraqueza. Isso é quando a pessoa está num desamor absoluto. Então, a gente precisa parar de nutrir as frequências que nos derrubam, nos colocam de cara no chão. Esse não é o nosso lugar, não é o lugar de ninguém. Esfregando a cara no chão, caindo, tentando se levantar, tentando se segurar em alguém. Não, nós temos força interior para nos levantarmos, para nos colocar em pé e para nós seguirmos a direção do nosso coração. Quando a gente devota a culpa e a responsabilidade da nossa felicidade nos outros, é porque a gente abriu mão completamente do nosso potencial, do nosso valor. Então, isso não é totalmente contra a ascensão planetária, tá? Autocontrole, eu não posso chutar porque estou com vontade de chutar. Eu vou chutar porque agora estou com vontade de fazer isso. Não. Você tem que raciocinar, você tem que refletir se isso que você está prestes a fazer, na forma impulsiva de ser, isso faz parte da tua melhor forma de ser. Autocontrole, disciplina, perseverança, persistência, autovigilância constante. O que é autovigilância constante? Vocês já pararam para pensar? Estar o tempo todo refletindo sobre o resultado e o reflexo das nossas ações, das nossas atitudes com todos ao nosso redor. Perceber quando o nosso humor muda, perceber quando o nosso estado de consciência se altera, perceber quando nós estamos jogando para fora algo que não pertence às pessoas. Então, assim, a autovigilância é a pessoa que percebe as alterações e ela tem autocontrole e disciplina para dizer, opa, isso não é bom, eu não quero isso para mim. E ela faz uma oração, ela respira fundo 3 vezes, ela muda a direção que ela está indo para ver se alternando a energia, ela ganha força, ganha ânimo e ganha entendimento nesse espaço-tempo que ela cria para refletir. Equilíbrio, exercício do equilíbrio constante, isso é pré-requisito para a ascensão. Nós estamos falando dos pré-requisitos para a ascensão. Dissolver o medo, não nutrir medo. O medo, ele tira nossa força. O medo nos enfraquece. Por isso que muita gente diz assim, a pessoa que é medrosa é covarde. Não concordo. O medo é algo que todas as pessoas têm.
todas as pessoas, enquanto estão aqui, até que a Terra se transforme completamente e permaneça em quinta dimensão, o medo é uma forma de desafio, quando a gente enfrenta algo novo. Então, minimamente, a maioria das pessoas sentem medo de algo. Só que qual é a diferença de uma pessoa para outra? Que às vezes a gente sabe que tem aquele receio, aí até os alunos falam assim em sala de aula, quando a gente toca nesse assunto, que é lá no módulo 3, as formas emocionais. Aí eu falo assim, alguém tem medo? Não, ninguém tem medo. Ah, professora, mas eu me chamo de Josi, professora. Eu não tenho medo, mas eu tenho receio às vezes das coisas. É a mesma coisa. Receio é medo. Receio é uma forma de medo. Então, muitas pessoas não nominam o medo, mas elas sentem. Só que dentro do processo de evolução, nós temos um desafio aí a ser cumprido. Então, o medo, ele existe, mas no processo de ascensão, de elevação da frequência, nós percebemos quando estamos assim e fazemos algo com aquela emoção, com aquele sentimento para mudar e para minimizá-lo. A ponto de que nós temos domínio sobre as nossas emoções e não o medo toma conta e posse do nosso momento e da nossa forma de ser. Porque uma pessoa com medo, ela faz muitas coisas que pode se arrepender, que a gente não entende assim, mas é. O pensamento reto, a palavra reta e a ação reta. O que é isso? É um dos mais importantes desafios para a ascensão planetária. Pensar somente aquilo que agrega, ter controle sobre os pensamentos e classificá-los o tempo inteiro. Entender que alguma coisa que às vezes eu penso me faz muito mal, então eu vou dizer, isso não é uma realidade que eu deva praticar. É autodomínio diante da referência que surge. Pensamento reto seria isso, você ter autoescuta de pensamento e já de imediato você ter uma postura para não alimentar aquilo que te destrói, que o pensamento muda a nossa forma. Palavra reta é ter consciência de tudo que você fala o tempo todo. Se você fala e agride, se você fala e cria uma situação difícil, se você fala com rancor, se você fala às vezes a verdade, mas você não usa o tom certo, então você magoa, você fere. Aí as pessoas dizem, mas eu sou franco em dizer. A franqueza, ela não pode jamais ser expressada com grosseria, com forma de ataque, em forma de ofensa, porque você vai perder toda a sua razão, você pode estar falando aquilo que a pessoa realmente talvez precisasse ouvir, mas você destrói e tira naquele momento toda a condição da pessoa realmente acolher aquilo que você está querendo falar, às vezes até querendo ajudar. Então, a palavra reta é a palavra sábia, né? Que sabe a medida certa de colocar. E a ação reta é fazer somente aquilo que você jamais irá se arrepender. Coloca na balança. Pensamento reto, palavra reta e ação reta. Ação reta é toda a ação que promove compaixão, que promove relação de amor, compassividade, compreensão, aceitação, tudo isso é dentro da ascensão planetária. Então, o que a gente acabou de listar aqui são pré-requisitos para ascensionar, ok? E vou deixar vocês agora descansar e vou deixar vocês aqui para refletir sobre tudo isso que a gente trouxe. Tá bom assim? Espero que vocês tenham agregado alguma coisa com tudo isso que a gente trouxe e importante ouvir mais que uma vez. Por hoje, eu desejo que vocês, antes de dormir, acessem aquele decreto do tubo de luz azul de Arcanjo Miguel e vistam esse tubo de luz e classifiquem o seu campo, expandam essa energia para o seu quarto, expandam essa energia e componham na esfera de
toda a egrégora da sua casa, estendam esse cuidado e proteção para o seu lar, para toda a sua família. Porque se uma pessoa faz e ao final ela coloca numa intenção de que toda a família esteja protegida pelo tubo de luz azul de Arcanjo Miguel, isso será uma grande realidade e vai fazer muito bem. Vai trazer paz e leveza, porque nós estamos ainda em batalha espiritual. Em alguns campos, esta batalha não cessou ainda. Então, nós temos que ter muito cuidado e autorresponsabilidade para, antes de dormir, preparar o nosso sono e o nosso descanso, porque o espírito não para. Por onde quer que ele vá, que ele leve o seu Merkabah ativado na proteção divina, para que possa transitar com leveza em todos os aspectos da existência espiritual. Tá bom, gente? Um beijo, então, no coração de todos e escutem as dicas que a gente deixou aqui hoje e, para todos, um excelente fim de semana. Um bom descanso. Beijo. Fiquem com Deus. Até mais.